Eu quero conversar com vocês sobre intervenção estatal. Essas siglas aqui, ó, MBL, Movimento Brasil Livre, significa o quê? Livre de intervenção estatal, livre de imposto, livre de burocracia e livre de corrupção. O Estado, ele está representado pelo Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário, em 3 esferas: federal, estadual, municipal. Ou seja, nós estamos sujeitos a leis federais, leis estaduais, leis municipais. No nosso caso aqui, vamos falar de Campinas. Nós temos todos os dias aí os vereadores fazendo leis, interferindo na economia, interferindo na iniciativa privada. Se você for ver os países onde existe muita intervenção estatal, quais são? São ditaduras e países socialistas ou comunistas. A interferência do Estado é 100%, ou seja, o cidadão não tem livre iniciativa, não tem livre-arbítrio, ele é um escravo do Estado, o Estado decide tudo por ele, ele não tem liberdade para nada. Nós sabemos que nesses países o índice de miséria, de desgraça, de corrupção é avassalador. Nos países com maior desenvolvimento da economia, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Japão, são economias com menos intervenção estatal, ou seja, menos leis, menos burocracia, menos impostos, e o cidadão tem liberdade para empreender, para decidir as coisas que ele gosta de fazer, enfim. Portanto, por princípio, nós liberais, no caso do MBL, no caso do Partido Novo, no caso de grupos ou outros grupos liberais, por princípio, nós somos contra a intervenção estatal. Por quê? O Estado, de todo, ele é ruim? Não. Nós devemos saber que o Estado ele tem que cumprir 3 funções mínimas. Eles têm que estar presentes na educação, na segurança e na saúde. E, claro, em alguns setores estratégicos, como energia ou meios de produção, onde ele deve ter alguma agência reguladora. Mas nós somos contra o Estado ser detentor, por exemplo, de empresas como a Petrobras, como o Correio, enfim, porque aí onde o Estado entra significa o quê? Corrupção, custo final para o consumidor alto e burocracia. Então, por princípio, nós somos contra a intervenção estatal, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Então, quando nós vemos os vereadores de Campinas ou prefeitos sancionando leis, onde, por exemplo, ele vai no shopping center determinar que não se cobre por estacionamento. Muita gente pode achar, pô, que legal, né? Mas não, isso é ruim, porque se você é o dono do shopping center, se você é o dono do supermercado, se você é o dono da vendinha da esquina, se você é dono da vendinha da esquina, o vereador vem e faz uma lei dizendo que para o cara consumir na sua vendinha, você vai ter que ter um estacionamento lá para ele estacionar de graça. Então não é legal você aprovar um estacionamento grátis no shopping, porque ele pode amanhã estar cobrando esse estacionamento de você também, na sua empresa, no seu escritório. Você entendeu por quê? Que, por princípio, a gente não deve apoiar a intervenção estatal, por melhor que seja a intenção? Tem um vereador aí que está querendo agora aprovar uma lei que ele quer obrigar o supermercado a ter um funcionário para receber pessoas com deficiência visual para ajudar a fazer compra lá. Pô, super bacana, super humano o projeto, mas a gente sabe que não é nada disso, que ele está querendo jogar para a torcida, ele está querendo ganhar voto, ano que vem é eleição, a gente sabe. Mas independente da intenção dele, as pessoas podem achar, pô, mas é legal, é inclusão, não sei o quê. Cara, bacana, todo mundo adoraria que não só tivesse uma pessoa lá, mas que fosse buscar o cego na casa dele, fosse levar a compra para casa, na casa dele. Pô, a gente adoraria fazer tudo, para todo mundo, não só para o cego, para todos os deficientes, né? Mas isso tem que partir da própria iniciativa privada. Então, se eu sou o dono do supermercado, eu quero atender um público X, seja dos deficientes visuais ou outro, eu vou criar um diferencial, eu vou ter esse funcionário lá, mas porque eu, dono do estabelecimento, quero, e não porque um vereador está me obrigando a ter um cara ali. Quando o Estado obriga você, ele começa a criar lei todo dia, e isso não para mais, não tem fim. E quando o Estado começa a fazer isso, só tem uma coisa que vai acontecer: o preço do final do produto vai ser muito mais caro, vai ter menos consumo, vai ter menos lucro para o dono do estabelecimento e muitas vezes ele não vai ter lucro nenhum e vai fechar as portas. Isso significa o quê? Desemprego. É por isso que nós estamos vivendo uma crise em Campinas. Nós temos a cidade com um dos custos mais altos para se viver no país, IPTU dos mais caros do país, a água mais cara do país, tudo aqui é mais caro do país. Não só pela corrupção, que a gente sabe que existe no governo, como pela incompetência e pelo excesso de leis inúteis que só trazem burocracia, complicação, altos impostos e baixo consumo. Se arrecada pouco com ISS
em Campinas, que é o imposto ICMS, porque é um imposto de circulação de mercadoria, que é aí onde o governo deveria compensar o alto imposto do ICMS em relação ao aumento de outros impostos como IPTU, como ISS ou ITBI, que são sobre serviços. Né? Então está tudo errado, está tudo invertido. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Por princípio, por melhor que seja a intenção da lei, do vereador, não devemos apoiar intervenção estatal na economia, na atividade privada, no empreendedor, porque é a iniciativa privada que gera riqueza para o município, para o estado, para o país. Não é o estado, não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito, não é o vereador que gera riqueza. Pelo contrário, eles só atrapalham a vida do cidadão, só complicam, só aumentam impostos, só aumentam a burocracia. Portanto, pessoal, precisamos mudar a forma de pensar. Essa mudança tem que vir de baixo para cima. Tem que existir uma renovação do pensamento de todos nós cidadãos, seja campineiros, seja paulistas, seja brasileiros. A mudança do Brasil para um patamar de ser uma superpotência, para chegar a um degrau de um Estados Unidos, uma Austrália, um Canadá, tem que passar necessariamente pela liberdade econômica, que inclusive é um projeto que agora protocolamos junto com o vereador Marcelo Silva, para desburocratizar as atividades de quem quer empreender na nossa cidade, e a gente precisa do apoio de todos vocês. Valeu, pessoal, até a próxima.